Esse é o primeiro vídeo do meu canal. Olá, pra você que tá aí do outro lado. Eu trouxe um sketchbook tour. Eu queria muito gravar um vídeo pro YouTube, então eu achei que seria legal o primeiro vídeo ser um sketchbook tour pra mostrar um pouco da minha trajetória como artista. Eu trouxe o meu sketchbook super antigo. Ele tá todo destruído, coitado. Eu tenho muito apego a esse sketchbook, porque foi aqui que as coisas começaram a mudar na minha carreira, na minha história, no meu processo como artista. Então foi aqui que eu senti que eu cheguei num nível que eu me sentia confortável e que eu conseguia desenhar aquilo que eu queria e que todo o meu processo de estudo, aquele treino, sabe, de anos e fazendo risquinho e seguindo tutorial no YouTube, tudo fez sentido aqui pra mim. Eu comecei esse sketchbook na pandemia. Eu também me interesso muito por encadernação, então esse foi o primeiro sketchbook que eu fiz. Podemos ver aqui que não foi a melhor coisa, porque ele tá se desfazendo e tal. A cola aqui, a costura super mal feita. Mas eu lembro que eu não tinha um sketchbook na época e eu queria muito fazer um, então eu segui um tutorial e ele nasceu. E não é o sketchbook mais bonito, não é o mais bem feito, mas eu tenho muito apego a esse sketchbook porque foi aqui que eu comecei a gostar das coisas que eu fazia. Por mais que tem muita coisa aqui que na época eu fiz e eu não gostei, hoje em dia eu vejo a minha evolução, né? Então, vamos começar o nosso sketchbook tour. Eu vou tirar essa capa porque, né, a gente não vai precisar dela. Essa primeira arte aqui, eu fiz ela em aquarela, aqui, como dá pra ver. Eu fiz muitos cursos online e na época da pandemia eu fiz esse aqui, que era com aquarela. Eu gosto muito de pintura com aquarela, mas eu tenho uma relação de amor e ódio, assim, porque é uma técnica que eu queria muito aprender mais, testar mais, mas eu ainda me sinto muito insegura, porque é uma técnica que você não tem muito controle sobre ela, assim, ela é uma coisa mais livre, pelo menos essa é a minha visão sobre a aquarela. E eu tenho esse negócio do eu preciso estar em controle do material que eu tô usando, mas eu acho muito bonito, então volta e meia eu sempre tento de novo. Então essa aqui foi uma das primeiras pinturas que eu tentei, assim, e eu lembro que na época eu odiei. Aí aqui na próxima página, eu tentei fazer de novo. Aqui também, acho que era uma atividade de sobreposição e tal, e para treinar também o controle da água, né? Porque a aquarela é muito isso, você tem que controlar também a quantidade de água que você coloca no pincel, né? E o meu problema é muito, bem isso. Às vezes eu coloco muita água, eu coloco pouca água. Mas é uma técnica que eu não me aprofundei muito, eu tentei nessa época, volta e meia eu tento pegar de novo, mas não é uma coisa que eu paro realmente para estudar, por mais que eu ache lindo. Nesse sketchbook foi aonde eu testei muita coisa. Como artista, vendo tutoriais, eu sempre via os artistas usando vários materiais e tal. E eu sempre quis testar todos aqueles materiais que os artistas usavam, por mais que eu entendesse que, eles sempre falam nos vídeos, né? Tipo, você não precisa do material mais caro e não sei o quê. E eu super concordo que você não precisa de material caro pra você aprender a desenhar, né? Mas eu queria testar o que eles estavam usando e tal. Então, aqui eu comprei a aquarela, todo o dinheiro que eu fazia, assim, falando um pouco sobre a minha trajetória. Quando eu saí da escola foi muito difícil arrumar um emprego. Acho que muita gente passa por isso. Então, eu fazia muitos bicos. Então, eu trabalhava em evento, eu fazia taxa em restaurante. Eu fazia qualquer bico que tinha, eu tava lá. E aí, todo o dinheiro que eu juntava nesses trabalhos, eu comprava um material de arte. Então, aqui eu testei tudo. E foi bem de teste mesmo, assim, porque eu me frustrava muito fácil. Eu queria um resultado imediato. E não é assim, você tem que praticar, né? Então, por isso que eu me frustrei muito aqui, por mais que hoje eu vejo que o resultado já era muito bom. Mas a gente, né, isso a gente vai evoluindo conforme a gente vai pintando e desenhando. Enfim, aqui é um trabalho com guache e aqui é aquarela com lápis de cor. Então, aqui foi meu primeiro contato com a guache, foi esse daqui. Eu lembro que depois que eu terminei, eu odiei, assim, não ficou do jeito que eu queria e tal. Nunca fica, né?
quando a gente tá começando. A minha trajetória vem muito de tudo isso que eu consumo, né? Anime, ler livro, assistir séries. Hoje em dia eu já não assisto tantas séries, mas eu tenho bastante fanarts que eu faço, então esse daqui foi a do livro, né, que eu fiz. Então foi aqui que eu entendi que eu poderia misturar os materiais. Aqui alguns swatches, né, de acrílico gouache. A história dessas tintas aqui é muito engraçada, porque como eu falei no começo do vídeo, todo o dinheiro que eu tinha eu guardava pra comprar materiais. E um dia eu tava na OLX procurando coisa e tinha um rapaz vendendo essas tintas da Holbein. Elas são super caras, assim, e ele, tipo, foi viajar, comprou na viagem, nunca usou. E ele tava vendendo o set de 12 tintas por R$60. E aí eu falei assim, eu vou comprar. E aí, só que eu não sabia mexer com a tinta e eu era muito impaciente na época. Então, eu lembro que eu só fiz o swatch e eu não mexi mais nelas. Essas aqui são as tintas que eu comprei. Essas são acrylic gouache, né? Que é a gouache acrílica. Ela tem o efeito opaco da gouache, só que a diferença dela é que ela age como uma tinta acrílica também. Então, você vai fazer a primeira camada ali, ela vai secar e você não vai conseguir reativar aquela camada de novo, sabe? É exatamente igual a tinta acrílica, só que com o efeito da tinta gouache. É muito bonito. E então, na época, eu lembro que eu fiz esse swatch e depois eu não mexi mais nas tintas, elas estavam guardadinhas até esse ano, que eu voltei a usar, e aí eu fiz algumas pinturas no meu sketchbook atual. Então, talvez eu traga algum vídeo pintando com ela e também no próximo sketchbook tour. E agora eu entendi como ela funciona e agora eu mexo com ela, depois de ter bastante experiências pintando, né? Que eu usei tinta nanquim. Eu tinha pintado, eu lembro que eu pintei ela com aquarela também, eu não gostei, não tava conseguindo pintar. Fui lá, taquei uma tinta nanquim em cima. E não gostei também, mas deixei ela aqui. Então foi mais um teste. E aqui eu fiz mais uma arte com tinta nanquim aqui também. Aqui o meu sketchbook Xoxo Capenga, eu provavelmente arranquei uma página que eu não gostei. A costura é perfeita, como podemos ver, né? Mas fazer o que, né? A gente tem que começar em algum lugar, né? Enfim, continuando. Aqui, essa página, eu gosto dessa página, por mais que essa aqui eu provavelmente odiei. Aqui começou a minha obsessão por giz pastel oleoso. É um dos materiais que eu mais amo na vida. E mais um dos materiais que eu fui comprando, assim. Eu literalmente fui acumulando materiais pra poder pintar. Porque eu queria testar tudo, assim, adoro testar material, então quando eu podia eu comprava, e aí eu ia lá e testava, na maioria das vezes eu me frustrava e não mexia de novo. Mas hoje em dia eu uso todos esses materiais, então de algum jeito ou de outro valeu a pena pra mim, assim, por mais que fosse super consumista da minha parte, mas artista, né? A gente vê o material e a gente quer. Aqui provavelmente foi aquarela, me frustrei de novo e passei a tinta nanquim em cima. Próxima página, aqui a gente tem algumas artes com a tinta nanquim, que é tinta óleo. Aqui desse lado eu tenho giz pastel oleoso, de novo. Então esses olhos foram feitos com giz pastel oleoso. Aqui eu acho que é gouache. E aqui giz pastel oleoso também. Até hoje eu nem tirei a fita, porque eu nunca terminei. Tem algumas, acho que, páginas em branco nesse sketchbook também. Mas enfim, próximo. Aqui começa a minha trajetória no curso de desenho presencial. Toda a vida eu fiz curso online, né? E fiz, acho que, uns dois, três cursos presenciais. Esse curso eu já fiz quando eu já tava bem avançada, assim, na minha trajetória como artista. E foi aqui que eu conheci a Márcia, que é a minha amiga, a minha professora. Hoje em dia eu trabalho num ateliê também. Eu dou aula para crianças no ateliê da Márcia. Então, foi aqui que eu comecei as aulas com ela e foi outra visão totalmente, assim. Ela é uma artista incrível. Então, ela mudou a minha trajetória totalmente, assim, com os ensinamentos dela. Então, aqui, a partir daqui, tem algumas atividades que eu fiz no curso. Então, aqui é um trabalho de luz e sombra, né? Com grafite. Que foi muito legal de fazer, assim. Porque chegou um ponto em que eu treinava e eu não saía do lugar, né? E eu não entendi o porquê. Eu tinha tanto conhecimento acumulado, mas eu não conseguia
botar em prática, sabe? Então eu senti que foi aqui que deu um clique, assim, e eu consegui utilizar todo aquele treino e todo aquele ensinamento de tutoriais que eu via e tal. Então, esse sketchbook foi, assim, onde mudou tudo, assim, pra mim. Aqui eu voltei a tentar mexer com guache. Então eu comecei aqui alguns testes com guache, provavelmente eu me frustrei e parei. Aqui tem uma aquarela também, que eu insisti de novo, igual eu falei. Eu adoro esses materiais, então eu sempre insistia, sempre tentava aprender a usar. Então aqui foi aquarela, aqui é tinta óleo também. Então temos vários tipos de materiais aqui. Aqui temos tinta óleo. Indo para a próxima página. Aqui mais alguns estudos de atividades que eu fiz no curso. Então aqui tem pontilhismo, aqui tem achuras, aqui tem grafite, né? Então são atividades que eu fiz no curso. Aqui eu adoro essa página. Eu adoro essa página porque eu sempre lutei com lápis de cor. Eu adorava a técnica, só que eu não conseguia fazer no estilo que eu queria. Mas eu sempre treinei, eu sempre pratiquei. E eu senti que aqui foi assim, abriu a minha mente. Então essa foi uma atividade que eu fiz no curso, assim. Essa maçã e a pera. E é uma atividade que a gente faz com os alunos até hoje. Todos os nossos alunos já pintaram uma maçã e uma pera lá no ateliê. Então, aqui, assim, abriu a minha mente. Foi muito, muito bizarro. Eu adoro essa página. No entanto que hoje eu sempre uso uma maçã quando eu vou testar um material. Geralmente eu vou pintar alguma fruta, porque marcou a minha vida essa arte aqui. Aqui na outra página a gente tem mais uma arte com lápis de cor. Aqui foi de um curso que eu fiz também, online, de uma artista que eu acho muito incrível a técnica dela, porque o jeito que ela utiliza as cores é sensacional pra mim. Eu sempre quis pintar com lápis de cor, mas eu não queria fazer realismo, sabe? Eu queria brincar com as cores, eu queria aprender a brincar com as cores de um jeito que fizesse sentido. Então esse curso foi muito bom pra mim, porque as artes dela são muito coloridas e pra mim eu queria aprender a fazer aquilo. Então aqui foi uma das primeiras vezes que eu usei a técnica do curso dela. Tem uma outra atividade que eu fiz desse curso que tá num outro sketchbook, que eu tô quase terminando ele. Então aqui também eu comecei a entender como usar o lápis de cor, sabe? Próxima página, temos mais uma tentativa com guache. Eu comecei a pintar esse gato com guache, eu não entendi o que eu tava fazendo. Eu fui lá e passei marcador, acrílico não, a álcool por cima. E virou essa bagunça aqui. Aqui é mais alguns treinos de atividades com lápis grafite também. Então a gente tem o gatinho aqui. Tudo manchado, né, porque o grafite ele passa para outro lado, né? Aqui com lápis grafite. Então aqui mais alguns estudos de cabelo realista. Próxima página. Não sei exatamente o que é isso, acho que é uma arte abstrata. Não, na verdade acho que tinha um desenho aqui e eu cobri ele. Eu acho que esse aqui é giz pastel oleoso. Isso, é giz pastel oleoso. Acho que eu tentei fazer um mar, algo assim. Só pra cobrir o desenho que eu não tinha gostado. Desse lado aqui a gente tem lápis de cor com marcador. Eu acho que eu fiz as primeiras camadas com o marcador. E aí depois eu vim com lápis de cor por cima também. Eu gosto muito de misturar os materiais e o lápis de cor é o meu xodó. Então a oportunidade que eu tiver de jogar um lápis de cor em cima, eu vou jogar um lápis de cor em cima e finalizar com ele. Eu não consigo, eu adoro, é o meu material favorito da vida, é o lápis de cor. Então aqui foi com o marcador e o lápis de cor. Então aqui nessa próxima página temos nada. E do outro lado temos também marcador e lápis de cor. Então aqui eu fiz a primeira camada com o marcador. Depois eu vim com o lápis de cor por cima. Aqui eu continuei na vibe monocromático.
Então, não fiz nada aqui, não sei porquê. Vim pra cá, essa aqui eu não terminei, né? Mas eu fiz a primeira, fiz algumas sombras e tal. Eu gosto muito de desenhar retrato, então acho que o que eu mais desenho é retrato, na verdade. Aqui também, próxima página vazia. Aqui é um sketch que eu comecei e não terminei. Eu não pretendo preencher essas páginas desse sketchbook, porque eu acho que ele é perfeito do jeito que ele é. E era uma outra Alessa, uma outra fase, então eu quero deixar ele assim, sabe? Então aqui é um sketch. Geralmente sempre eu pego referências do Pinterest pra desenhar, então... Próxima página. Aqui... Ah, foi quando eu comecei a querer refazer capas de livros. E aí eu tava pensando em uma arte pra refazer o livro de Tudo Pelo Jogo, que é um dos meus favoritos, livros favoritos. E aí aqui eu fiz a raposa e tal, eu não terminei. Eu acho que eu tava pintando com lápis grafite aqui. Não terminei por algum motivo, mas eu fiz no digital daí. No meu antigo iPad. Rest in peace, né? Porque foi roubado. Aqui provavelmente era um desenho que eu não gostei. Eu não lembro que desenho que era, mas eu colei a página. Então, é uma página colada e vazia. Aqui mais alguns swatches, então tem giz pastel oleoso. Aqui marcador. E a gente chega na última página. Aqui em cima é tinta óleo. Eu me lembro que eu tava pintando... Eu acho que teve uma página que eu não mostrei. Deixa eu ver. Cadê você? Tem mais uma fanart de corte de espinhos e rosas, que eu lembro que eu fiz, porque o swatch que tá no final era das tintas. Aqui, ó, eu pulei uma página. Eita, essa página aqui é giz pastel oleoso. Então é o Tanlin também, de corte de espinhos e rosas, eu não terminei ele. Eu ia pintar ele com tinta óleo, daí depois eu mudei de ideia e comecei com a tinta com giz pastel oleoso. Então, não terminei também. E aqui são os swatches das tintas, então aqui tem tinta óleo que eu testei aqui, tem marcadores que eu comecei a testar aqui também. Aqui é tinta óleo, então aqui é a nanquim, né? Então eu usava o final dessa página pra poder testar todas as cores. Porque é muito importante ter um papel pra você testar as cores que você vai usar e tal. Então eu usava o final desse sketchbook. Alessa da edição aqui, fazendo um voice-over. Eu só queria falar que esse sketchbook foi muito importante pra mim, porque além de eu perder o medo de usar as tintas e os materiais que eu tinha acumulado com o tempo, eu também cheguei em um ponto que eu queria pintar, só que eu não sabia qual material que seria legal, que eu me adaptaria, que eu iria gostar mais. Eu nunca tinha tido nenhum contato com tinta, nem nada. Então eu queria testar os materiais para eu ver o que eu ia gostar, né? Então foi aqui que eu testei tinta acrílica, eu testei tinta óleo, eu testei lápis de cor, eu testei... Tudo que eu podia testar, eu testei. E no fim, encontrei o que eu gostava, né? Que até hoje os meus preferidos, top 3 preferidos, são lápis de cor, o giz pastel oleoso e tinta óleo. Então, foi um teste também para eu me encontrar em qual técnica que eu gostava mais. Então, esse foi o primeiro vídeo do canal. Eu espero que você tenha gostado, se você assistiu até aqui, de ver um pouquinho do que eu faço, do que eu gosto de fazer. E eu acho que por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. E tchau!